Oi, eu sou a Luísa e esse é o podcast O Céu Me Contou. Se você já ouviu a primeira temporada, sabe que aqui a gente fala sobre o céu, os planetas, as casas do mapa astral, de um jeito poético, de um jeito mais leve. Nessa segunda temporada a ideia é diferente. Eu vou contar histórias de pessoas reais que passaram por leituras comigo nos últimos anos, trazendo algumas experiências, desafios, conquistas, medos e descobertas. O objetivo é mostrar como a astrologia pode nos ajudar a compreender os nossos ciclos, lidar com momentos difíceis, perceber as oportunidades e, acima de tudo, a gente a se conhecer melhor. Então, prepare-se para ouvir o céu, refletir sobre a sua vida e se conectar com histórias que podem parecer suas. Capítulo 7. Quando um ciclo termina abruptamente. Oi, oi! A gente tem vindo nessa segunda temporada falando sobre vários temas sensíveis, temas que passam ali pela reflexão, pelo autoconhecimento, nessa pegada mais reflexiva, né, mais meditativa. Mas hoje a gente vai falar de um assunto que é um pouquinho mais pesado. A gente vai falar sobre os fins. Tem finais que a gente espera, tem finais que a gente sente chegando, tem aqueles que simplesmente acontecem, sem aviso, sem preparação, sem delicadeza. No último episódio a gente falou sobre as surpresas que surgem, né, quando a gente menos espera. Mas agora a gente vai falar sobre as coisas que terminam, sobre esses momentos que a vida vira à mesa sem pedir permissão, sobre o vazio que fica, a confusão que chega, quando a gente perde o nosso chão e a tentativa da gente se reencontrar depois. E essa é a história da Helena. Helena, uma mulher que era muito organizada, ela não era neurótica, mas ela sempre queria saber o próximo passo. E nos últimos meses ela estava vivendo uma coisa que parecia um ótimo caminho. Um projeto importante, uma relação que ganhava forma, um plano pessoal ali que estava engrenando. E aí numa semana comum, tudo desabou. Um projeto foi cancelado, uma relação dela terminou e assim, sem explicação, não sei o que eu quero mais. Uma notícia familiar movimentou tudo ali, precisando de uma energia que ela nem tinha. Foi tudo muito rápido, foi tudo muito confuso e foi tudo muito brutal. E no meu trabalho de astrologia, muitas das vezes as pessoas me procuram nesses momentos, sabe? Pedindo uma luz. O que está acontecendo? Para onde eu posso olhar? Como que eu posso melhorar? Como que eu posso me curar? Por que isso aconteceu? Eu acho que eu tenho o privilégio hoje de conseguir ter esse contato com muitas das pessoas, né, que gostam de astrologia, que gostam do meu trabalho. Claro que eu gostaria de estar aqui nos momentos felizes, nos momentos bons, para dar boas notícias, mas eu sei que às vezes, nessas horas, a gente precisa de alguém, a gente busca a resposta, né? E a Helena falou: Lu, tudo desmoronou ao mesmo tempo, eu não tive nem chance de me preparar. E assim, vão ter ciclos que vão terminar com delicadeza. E vão ter ciclos que vão terminar assim, em ruptura. E ruptura dói, mas também desperta. Eu não ia falar para Helena naquela hora que aquilo aconteceu pro bem dela, que o universo sabe o que fazia, que tudo acontece por um motivo. Porque às vezes, na hora da dor profunda, isso não ajuda. Isso machuca até mais. Tem momentos que o único gesto verdadeiro é reconhecer que doeu e pronto. E admitir que naquele momento a pessoa precisa de colo. E foi aí que a gente conversou sobre algo muito importante. Que quando um ciclo termina abruptamente, tudo dentro da gente se desorganiza, se bagunça. Nossa identidade, o nosso plano, o nosso emocional, o nosso corpo, o nosso ritmo. É como se a gente fosse empurrado para fora de um lugar onde a gente ainda estava vivendo. E isso gera uma confusão, né? É o cérebro tentando se atualizar enquanto o coração ainda está lá na página anterior. Trazendo um pouquinho de astrologia nesse momento da Helena, o mapa dela ele trazia algumas tensões claras, né? Algumas fases de corte, de encerramento, de virada. Mas eu fiz questão de falar para ela assim, olha, a astrologia não te trouxe isso. Ela só mostrou onde você ia caminhar, né? Onde você estava caminhando. E hoje você está caminhando por uma área que tem rupturas, que tem rompimentos. Não porque você errou, não porque você tinha que saber disso antes para se preparar,
mas porque tinham coisas na sua vida que precisavam ser vistas de um jeito muito honesto. E assim, isso é muito dolorido, né? Obviamente a Helena não queria que fosse assim, ninguém quer, né? Algumas coisas, se fossem escolhas nossas, teriam acabado de outra forma, mas não acabaram. E agora o que existe é o depois. E eu quis trazer esse episódio porque eu quero falar sobre autocuidado. E eu quero falar sobre autocuidado real, tá? Saindo um pouco desse papel da espiritualidade, desse lugar da espiritualidade. Eu acho que nesses momentos a gente tem 3 pilares muito importantes, assim, não para curar a gente, não para resolver aquilo, mas para sustentar, né? Então, assim, o primeiro é rede de apoio. Não dá pra gente lidar com momentos de ruptura estando sozinho, né? O corpo, ele precisa de afeto. E a gente precisa de alguém que nos lembre que ainda há chão, né? Quando o nosso desaparece. O segundo é cuidar da saúde mental. Não romantiza. Tem dor que vai ser de terapia, vai ser de remédio, igual a gente falou lá no episódio da ansiedade, né? A mesma coisa aqui. Tem dor que precisa de descanso real, não só mentalizar uma luz branca saindo do coração. Isso não enfraquece a gente. E o terceiro, o mais importante, mas o mais difícil, é a gente conseguir se escutar. Essa parte é dura, porque nos dias que a gente tá ali na ruptura, a gente quer fugir de nós mesmos. Mas é justamente aí que a gente mais precisa se escutar. O corpo fala, a alma fala, a intuição fala. E se a gente ignora, o buraco só fica maior. Agora eu quero te convidar ao nosso momento de exercício. Quero que você respire, feche os olhos. E eu quero que você se pergunte o que realmente doeu nos últimos tempos. O que terminou sem que você conseguisse acompanhar? E onde em você esse ciclo ainda está aberto? Não precisa responder agora, mas leva essas perguntas, sabe? Porque quando a gente consegue reconhecer a nossa dor, a gente está começando a se curar, sabe? A parte mais humana da cura é o reconhecimento. E eu lembro que a Helena, né, depois que a gente conversou sobre isso que aconteceu, ela falou assim, ô Luísa, eu não sei se isso que aconteceu é realmente uma perda ou é um empurrão. E eu achei aquilo ali tão verdadeiro, porque às vezes, quando as coisas acabam de forma brusca, parece injustiça. E algumas vezes realmente é. Mas outras vezes, mais vezes do que a gente gostaria de admitir, é a vida tirando algo da nossa frente que não tinha mais força para continuar, sabe? Então, assim, nem sempre esses sinais, eles são punição. Às vezes é uma proteção, às vezes é um desvio, às vezes é só um capítulo que precisava fechar pra gente caber no próximo. E às vezes um capítulo que sozinho a gente não ia fazer. E assim, se você tá vivendo um fim difícil, eu queria que você soubesse que não tem como passar por cima, sabe? Você vai passar através, vai passar aos poucos, vai passar com ajuda, vai passar com presença, vai passar com afeto e principalmente com você se tendo. Você é seu próprio chão, mesmo quando parece não ser. E lá na frente, quando o caos acalmar, porque ele vai acalmar, você vai perceber que sobreviveu a algo que achou que não conseguiria. E isso vai te fortalecer de um jeito que você ainda não imagina. E usa esse episódio, caso você não esteja passando por esse momento, mas se lembre de um último fim abrupto que você viveu, uma última situação que realmente tirou o seu chão, que não te avisou que ia terminar, para você perceber o quanto você amadureceu, cresceu, superou, o quanto talvez isso te levou para lugares melhores, lugares que lá atrás você nem podia imaginar. E antes de terminar, eu quero te dizer que os próximos começos sejam mais gentis. Eu espero que a vida te trate com mais delicadeza e que quando um novo ciclo se abrir para você, que ele te encontre inteiro. Espero que a história de hoje tenha te ajudado a perceber algo sobre você, seus ciclos, suas escolhas e seus momentos de crescimento. Lembre-se, cada emoção, cada desafio, cada conquista é uma oportunidade de se conhecer melhor e de olhar para a vida com mais consciência. O céu está sempre aí,
silencioso, observando, nos guiando com seus ciclos e movimentos. E se você se permite ouvi-lo, ele tem muito a te contar. Obrigada por me acompanhar até aqui. Até o próximo episódio, onde novas histórias e novas descobertas vão chegar até você. Para acompanhar as novidades, me siga no Instagram, @luarduino. Lá a gente tem conteúdo toda semana, eu divulgo os episódios do podcast e lá você tem o link para entrar no meu grupo do WhatsApp, o Cantinho Astral. Lá a gente fala um pouquinho mais sobre astrologia, mando algumas surpresas e eu espero te ver lá. Um beijo e até semana que vem.